Bom dia, queridos irmãos. Aqui vos fala o pastor Itajaci Batista Mendes, membro da Primeira Igreja Batista em Nova Iguaçu. Hoje vamos estudar a lição número 3 da revista Compromisso, que tem como tema Derrotados por causa do pecado. O texto áureo se encontra em Josué, capítulo 7, versículo 13. Vamos estar orando nesta hora. Pai Santo, Pai querido, em cuja presença nos encontramos, somos gratos a Ti por mais esse dia que Tu nos concede e nesta manhã, quando aqui estamos, ó Pai, reunidos e unidos para estudar a porção da Tua Palavra, continue falando aos nossos corações através desse estudo. É o que Te peço e já Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus em Josué, no capítulo de número 7, no versículo de número 13, diz assim: Vá, santifique o povo, diga-lhes, santifica-se para amanhã, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, há coisas consagradas à destruição no meio de vocês, ó Israel. Vocês não conseguirão resistir aos seus inimigos enquanto não as retirarem. Deus abençoe a tua palavra lida, nesta manhã. E o texto, o tema do nosso estudo nesta manhã é derrotados por causa do pecado. Nós vamos estudar 4 subtemas. Primeiro, a desobediência de Acã e a derrota de Israel. Segundo, Acã é punido. Terceiro, os gibeonitas tramam tratado com Israel. E quarto, os gibeonitas são castigados. Para iniciar esse estudo desta manhã, eu gostaria de estar pensando com os amados, o que é pecado? Qual a definição de pecado? Nós vemos que pecado é tudo aquilo que é proibido e todo comportamento que magoa os outros. É o que ofende a Deus e é errar o alvo também. Segundo Marcos Franconato. E nós vemos que a Bíblia diz que pecado, ele separou o homem de Deus. E o pecado separou o homem de si mesmo também. O pecado separou o homem do próximo. O pecado separou o homem da natureza. Que nós possamos parar, pensar e entender, isso. O que realmente eu e você temos feito? Será que nós temos nos separado de Deus com o pecado que nos rodeia? Mas nós sabemos que a própria palavra de Deus, ela diz, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, e também que o salário do pecado é a morte, mas que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Nós possamos estar atentos a isso. Mas no primeiro subtema que nós estaremos estudando nesta manhã, fala sobre a desobediência de Acã e a derrota de Israel. Esse texto se encontra lá em Josué capítulo 7, versículo de 1 a 12. Você possa estar lendo depois com calma na sua Bíblia, na sua casa, onde quer que você possa estar. Mas esse relato nos fala que Josué ele deu uma ordem ao povo de Israel na conquista de Jericó. Quando ele disse, gritai porque o Senhor vos entregou a cidade, porém, com tudo o que nela houver será anátema ao Senhor. Somente a prostituta Raabe ficará viva, ela com todos os que com ela estiverem em casa, porque escondeu os mensageiros que enviamos. Então nós vemos aí que essa introdução desse primeiro tópico fala sobre essa desobediência de Acã, sobre a derrota de Israel, e nós podemos ver que a ordem era para não tomar o anátema, que era algo que era considerado maldito.
e anátema significa maldição, vergonha ou pobre. E nós vemos, meus amados, que Acã, ele desobedeceu a ordem de Deus. E a sua desobediência custou caro para os israelitas e eles foram derrotados pelos moradores de Ai. Josué, pois, enviou os espias à cidade de Ai e eles trouxeram o relatório de que a cidade era pequena e insistiram que não haveria a necessidade de que todo o povo se fatigar. Mas nós podemos ver que com esse pecado de Acã, Israel foi derrotado. E por isso os israelitas não puderam subsistir perante o seu inimigo. Eles retrocederam diante deles porque se fizeram anátema. E se não fosse destruído o anátema do meio deles, Deus falou claramente a Josué, né, que ele não estaria com eles. E o segundo tópico fala sobre isso, sobre Acã é punido. Josué ele não desobedeceu a ordem de Deus. Ao descobrir que foi Acã quem levou Israel a ser derrotado diante de Ai, ele enviou, né, mensageiro à tenda e tiraram tudo que estava escondido lá. Josué e todo o Israel com ele pegaram Acã, toda a prata e a barra de ouro, seus filhos, suas filhas, seus bois, jumentos e ovelhas, e tudo quanto tinham, e levaram ao vale de Acor. E ali aconteceu uma situação muito trágica. Todo o povo o apedrejou e os queimaram no fogo, e levantaram sobre ele um grande montão de pedras. E só assim o Senhor se afastou do ardor da sua ira. Nós vemos aí, meus amados, que a punição era cruel, a punição era para ser cumprida, havia de ter obediência, né? E Josué obedeceu, né? Ele não desobedeceu, ele obedeceu, porque Acã havia pecado e assim ele e sua família foram punidos. O outro tópico desse estudo vem relatando sobre os gibeonitas, que tramam um tratado com Israel. Nós vemos que após a derrota para Ai, o povo de Israel, por não consultar o Senhor, foi enganado pelos gibeonitas. Continuaram errando o povo, não consultaram o Senhor, foram enganados pelos gibeonitas. Nós sabemos que a palavra também diz que um abismo chama outro abismo. E foi exatamente isso que aconteceu. A ordem era matar todo o povo inimigo até chegar à terra de Canaã, a terra que mana leite e mel. Que maravilha, né? Você chegar ao teu alvo, mas para chegar ao teu alvo há uma necessidade de obediência. E a ordem imperativa era matar todo o inimigo, né? Até chegar à terra de Canaã, aquela terra que manava leite e mel. Mas os gibeonitas, eles fingiram que eram de uma terra distante, e o objetivo deles era não serem mortos. Eles tramaram toda a história, inventaram que estavam vindo de um país distante, levaram sacos velhos sobre o jumento e recipientes de vinho de couro velho, rasgado e costurado. E Israel entrou assim nesse tratado de paz presunçosamente. Como consta, não pediram o conselho ao Senhor. Eles não foram ao Senhor para saber se aquilo era a vontade do Senhor. Eles erraram em relação a Ai e erraram também agora em relação aos gibeonitas. E não consultar o Senhor e fazer tudo do jeito deles foi o pecado que o povo de Israel cometeu. Qual tem sido o pecado que eu e você temos cometido nesse tempo também? Precisamos parar, pensar. Será que quando eu estou para fazer
um negócio, quando eu estou para tomar uma decisão, eu tomo por mim mesmo ou eu tenho buscado submeter à vontade do Senhor, tenho buscado consultar o Senhor através da oração, através do discernimento que a oração nos dá. Precisamos estar atento a isso, porque se cairmos nesse pecado que Israel cometeu, as consequências podem ser graves para nós também. E nós vemos que o pecado que o povo de Israel cometeu foi não consultar ao Senhor. E assim os gibeonitas tramaram aquele tratado com eles. Mas o próximo tópico vem relatando que os gibeonitas não ficaram impunes por isso. Os gibeonitas, eles são castigados. Em Josué capítulo 9, no versículo de 16 ao 27, vem esse relato, que após a aliança que o povo de Israel fez com os gibeonitas, foi descoberto que eles moravam próximo. Nenhum pecado fica encoberto e fica impune. E o fato de eles terem jurado em nome do Senhor que pouparia os gibeonitas, impediu de exterminar o povo que os enganou. E o juramento não podia ser violado, mas o juramento que poupou os gibeonitas da morte não os excluía da penalidade, pelo fato de ter enganado o povo de Israel. Não os excluía da penalidade. Eles foram castigados. E o castigo era que, a partir de agora, eles seriam rachadores de lenha e tiradores de água. Em resumo, eles seriam serviçais. Ali no meio do povo de Israel. E nós vemos que os gibeonitas, eles eram aceitos em Israel, pois constavam entre os israelitas que regressaram do exílio. Então nós podemos ver, meus amados, que nenhum pecado fica impune, né? E nesses 4 tópicos nós podemos ver que quando fala da desobediência de Acã e a derrota de Israel, quando fala que Acã é punido, quando fala também que os gibeonitas tramam o tratado com Israel e os gibeonitas também são castigados, nós podemos ver que não podemos brincar com o pecado. Não há pecado de estimação. Muito sério isso, não há pecado de estimação. Nós precisamos, como crentes, estarmos sendo pessoas idôneas, pessoas que realmente foram lavadas e remidas no sangue do Cordeiro. Nós precisamos ver que é necessário ter uma vida santa, uma vida de responsabilidade na presença de Deus. Quando Acã ele rouba o anátema, algo que não poderia ter sido feito, todo o povo sofreu as consequências e foram derrotados em Ai. Muito grave isso. E muitas das vezes, nós seremos derrotados por nos afastar de Deus e Ele não abençoa a vidas que andam de forma desordenada. A palavra de Deus ela é clara. Ele deseja que todos nós vivamos uma vida santa. E o motivo de viver em santidade é porque Ele é santo. E outro fator que eu destaco aqui é o fato de os israelitas quererem agir de acordo com a vontade deles. Não deu certo. Eles foram enganados pelos gibeonitas. E muitas das vezes eu e você também, quando queremos viver de acordo com a nossa vontade e não nos submetendo à vontade de Deus, nós muitas das vezes somos enganados também por alguém que usurpa da nossa boa fé. Precisamos, meus amados, sempre consultar o Senhor sobre a sua vontade na nossa vida. Que aprendamos, que aprendamos realmente com a derrota do povo de Israel, que não podemos fazer a vontade da carne, e sim a vontade de Deus. E se o pecado separou, Jesus veio para unir. E a missão de Jesus Cristo foi reconciliar o homem com Deus, o homem consigo mesmo
e o homem com o próximo. E um dia o homem será reconciliado com a natureza. Que eu e você, meu amado, que eu e você, minha amada, entendamos isso e que sejamos, né, fiéis em tudo, não em um determinado momento, mas sempre. Que a nossa vida seja sempre um livro aberto e que sejamos realmente, né, fiéis em tudo a Deus. E que possamos tirar essa lição para a nossa vida, que realmente, assim como o povo foi derrotado por causa do pecado, que nós não venhamos a ser nesse tempo derrotado por causa do pecado, que sejamos fiéis em tudo e que sejamos, né, realmente, não em um determinado tempo, mas sempre fiéis em tudo. Deus abençoe, né, esse estudo desta manhã, que possamos ter tirado grandes lições e que realmente não venhamos a estar brincando com o pecado, porque não há pecado de estimação. Oremos mais uma vez. Pai Santo, nós te agradecemos por mais esse dia na tua presença. Te agradecemos por esse estudo maravilhoso que a hora aqui tivemos a oportunidade de participar. Muito obrigado por esse despertamento que tu nos dá. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Que tenhamos um bom domingo na presença dele.